na maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém! Para mim é um motivo de grande alegria, Amém. de grande satisfação poder estar aqui por mais uma vez, por mais uma noite, para que juntos possamos adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Sem perder de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias, lá no livro de 2 Crônicas. Comecinho da Bíblia. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, livro de 2 Crônicas. Segundas Crônicas, capítulo 33. Todos acharam? Amém, irmãos? Amém. Vamos ler alguns versículos. Versículo 1, versículo 2. Depois vamos pular para o 10. Do 11º ao 13º. Versículo 1 ele nos fala assim. Versículo 1. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. Versículo 2. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Pulando agora para o versículo 10. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e cadeias e o levaram para a Babilônia. Versículo 12 e 13. Ele, angustiado, orou ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Quando ele orou, Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e o tornou a trazer em Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés conheceu que o Senhor era Deus. Glória a Deus. Põe a sua Bíblia na sua cadeira. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos nesta noite, antes de começar a mensagem que Deus colocou no meu coração. Será que se eu perguntar, vocês vão responder para mim com sinceridade? Amém. Posso ver um amém? Vão responder? Amém. Quantos estão felizes nesta noite? Amém. Agora, com sinceridade, quantos vieram para mim tristes, falando, eu preciso de uma resposta da parte do Senhor? Amém. Quantos vieram aqui angustiados, aquela angústia, aquela vontade de chorar, e falando, eu preciso de alguma coisa, algo diferente, algo novo, que algo aconteça na minha vida hoje? Alguém veio assim? Agora, quantos hoje já adoraram a Deus? Mas o adorar que eu falo não é falar um glória a Deus da boca para fora, mas adorar a Deus no Espírito e em verdade. Amém. Adorar a Deus com tudo que você tem. Essa pergunta eu não quero ver respostas, mas eu quero que, independente se você fez isso hoje ou ainda não, eu quero te convidar a fazer isso agora. Será que você pode fechar os seus olhos agora e adorar a Deus e aplaudir ao Senhor porque Ele é merecedor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória? Será que você pode abrir a tua boca e dar glória a Deus, glorificar Ele por tudo que Ele fez na tua vida, porque até aqui Ele foi fiel com você? Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. A palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, no capítulo 33, ela nos relata a história de Manassés. Mas quem foi Manassés? Manassés ele era filho do rei Ezequias, rei de Judá. E a Bíblia nos relata que após o falecimento do seu pai, se nós observarmos no livro de 2 Reis, no capítulo 18, ela fala sobre o reinado do rei Ezequias. Como ele reinou, o que o rei Ezequias fez, os filhos que ele teve, e que após a sua morte, quem assumiu o reinado é o seu filho Manassés. Seu filho Manassés, com apenas 12 anos, ele começa a reinar.
Só que Ezequias, quando ele tem o seu trajeto no seu reinado, ele ensina, ele dá todos os ensinamentos e tudo o que ele faz para o seu povo. No caso, Ezequias, ele reconhece que só existe um único Deus, um único Senhor, e ele quebra tudo, ele destrói tudo aquilo, ele quebra os altares a outros deuses, ele acaba, no caso, ele reconstrói, ele restabelece o culto ao Deus. Agora vem o seu filho Manassés, ele sabe de tudo, ele sabe o que o seu pai fez, ele sabe como o seu pai conduzia, mas ele teima em fazer todo o oposto do seu pai. O rei Manassés, ele começa a assumir o seu reinado e a Bíblia nos relata que ele faz o que era mal aos olhos do Senhor. Que ele fez tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Mas como assim tudo que era mal? O que o seu pai fez para Deus, ele tirou. Ele reconstruiu os altares de volta, ele sacrificou os seus filhos, ele cometeu inúmeros pecados. Que aos nossos olhos, pra gente pode até não ter perdão, porque faz, nossa, ele pecou demais. Ele sabia da verdade, ele sabia o que o pai dele fazia, porque ele fez o oposto do que o pai dele fez. Mas a Bíblia ela é tão sábia em nos falar que ele fez o oposto que o seu pai ensinou, que ele não deu ouvidos à voz de Deus. Quando o rei Manassés, ele começa a fazer todo o oposto, quando ele começa a fazer tudo aquilo que é mal perante os olhos de Deus ele avisa ao seu povo. Lá no versículo 10, a Bíblia nos relata que o Senhor falou a Manassés, ao seu povo, mas eles não deram ouvidos. Deus mesmo assim, ele permanecia fiel, ele falava, ele avisava, e Manassés, ele não queria saber. Ele estava agindo conforme ele achava que teria que ser, da conduta dele, do jeito dele. E ele não dá ouvido à voz de Deus. O que é que acontece? Deus, ele permite que Manassés passe por angústias, que Manassés seja preso e levado à Babilônia. Manassés, ele passa por um momento de solidão e de total angústia, de total aflição. Agora você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a minha vida e nos dias de hoje? O que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com você? O que é que isso tem a ver com nós, da igreja do Senhor? Manassés, ele sabia a verdade. Eu acredito que todo mundo que está aqui nesta noite sabe a verdade. A verdade que é essa. A verdade que é a palavra de Deus, a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que transforma, a verdade que muda. Maravilha, meu Deus. Que faz a obra, a mudança completa. Todos nós, hoje, sabemos. Pode não saber tudo, os mínimos detalhes do que fala a Bíblia, mas o simples você sabe. O que você tem, que Deus você tem que adorar, quais os pecados que você não pode cometer, aquilo que você deve fazer, reto perante a presença do Senhor, agradável aos olhos de Deus, para que você não faça tudo aquilo que é mal perante os olhos do Senhor, mas sim ser reto diante da presença de Deus. Porque o pai dele foi assim, Ezequias, ele fazia tudo aquilo que era reto diante da presença de Deus. E nós hoje em dia temos essa consciência. Só que, muitas vezes, a gente sabe de toda a verdade e a gente não aceita. Talvez Manassés, ele olhou e ele fez, meu pai fez tudo isso, não vou fazer. Eu vou fazer do meu jeito, vou fazer diferente. Quantas vezes a gente vê, às vezes Deus usa alguém para falar com a gente, Deus usa a própria palavra dele, que eu acho que é a revelação mais profunda que existe na vida de qualquer um, e nós fazemos, não, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito porque eu vou conseguir do meu jeito. Não é do jeito que Deus está falando, porque não acontece comigo. O que vai acontecer agora? Eu vou fazer da minha forma, eu vou fazer da minha maneira. E Deus, ele fala. Deus, ele é fiel. Mesmo que nós permaneçamos infiéis, ele permanece fiel para conosco. E ele faz. Não, eu vou falar para ele. Eu vou falar para ela que eu tenho promessa na vida dela, que eu tenho aquilo para fazer na vida dela, que basta ela esperar, basta ela permanecer reta na minha presença, basta ele permanecer reto, basta ele me buscar, ele orar. E muitas vezes nós não damos ouvidos para a voz de Deus. Nós falamos, não, Deus está falando que está bom, então quando Deus quiser vai acontecer. No tempo que Deus quiser vai acontecer. Mas como que vai acontecer se a gente não está trilhando o caminho do Senhor? Como que as coisas podem fluir se nós não estamos caminhando de acordo na direção do Senhor? Deus, aí o que é que Deus faz? Deus, ele permite que nós passamos por angústias. Deus, ele permite que alguma coisa aconteça na nossa vida pra gente fazer assim, não, sem Deus eu não consigo. E agora, o que é que eu vou fazer?
Agora eu estou no fundo do poço, eu estou jogado, eu estou na lama.